Não existe ouvido audiófilo absoluto, mas o ouvido absoluto existe. E essa é a capacidade de distinguir uma nota sem comparação com uma referência. Aqui está uma captura de tela da Wikipédia. Agora vou tocar algumas notas para vocês e tentem identificar quais notas eu toquei. Vamos começar. Conseguiram identificar? Por favor, escrevam nos comentários. Em cerca de 1 ou 2 minutos eu vou contar para vocês quais notas exatamente eu toquei. Enquanto isso, vamos falar sobre os mitos audiófilos. Os mitos audiófilos dizem que, para que o som do seu sistema seja absolutamente correto e audiófilo, você precisa comprar cabos grossos e caríssimos, colocá-los sobre elevadores de cabos. No seu amplificador você deve ter fusíveis especiais e caríssimos, que são feitos por pessoas especialmente treinadas, que sabem exatamente do que o seu amplificador precisa. Você definitivamente precisa de um tijolo de pressão caro que vai harmonizar as vibrações do seu amplificador. E para que esse tijolo funcione, você precisa instalar em cima dele um harmonizador piramidal. E só então você vai realmente ouvir o som do seu sistema. Na verdade, tudo isso é uma completa bobagem e histórias de marketing. Bom, deixa eu contar para vocês quais notas eu toquei. Eu toquei 4 notas dó em diferentes oitavas. E é interessante saber se você adivinhou ou não. Se você adivinhou, então você é sortudo. Se você consegue identificar qual nota está tocando agora, então você é uma pessoa com ouvido absoluto. E existem pessoas assim. São músicos profissionais da indústria do som, que trabalham todos os dias com instrumentos musicais de verdade, cantam, tocam, gravam e ensinam outras pessoas a tocar instrumentos. Eu, por exemplo, não toco. E se você acha que comprando um cabo milagroso por 10.000 euros vai ouvir a nota dó de uma forma diferente, eu acho que não é assim. Mas o mais importante é a sua opinião. Por favor, deixe um comentário. O mais importante que um audiófilo e um amante da música precisam para aproveitar sua aparelhagem de som, para aproveitar a música que ouvimos no nosso sistema de som, é a nossa audição, que nos é dada apenas uma vez nesta vida. Por isso precisamos cuidar dela. E eu quero contar como eu cuido da minha audição e compartilhar essa experiência com vocês. Primeiro, nunca escute música alta demais. O nível normal para ouvir música, no qual nossa audição, mesmo imperfeita, começa a perceber bem as frequências baixas, médias e altas, é de cerca de 70 decibéis. Você pode baixar na Play Store, na Apple ou no Android um aplicativo chamado Shumodav. Tem vários lá e são gratuitos. E com a ajuda desse aplicativo você pode medir o nível de volume do som do seu sistema. Por exemplo, em 70 decibéis, você pode ouvir música por muito tempo e com conforto, e sua audição não será prejudicada. Mas assim que você aumentar o volume para ficar potente, para 80, 90, 100 decibéis, pessoal, Houston, nós temos um problema. Com esse nível de volume, você pode perder sua audição muito rapidamente, então vá com calma. Eu, por exemplo, adoro ouvir música com fones de ouvido. Não existe um dia na minha vida em que eu não ouça música com fones de ouvido. E os fones de ouvido são muito perigosos no sentido de prejudicar nossa audição. Afinal, quando começamos a ouvir música com fones de ouvido, paramos de controlar se o volume está alto ou não. A gente sempre quer aumentar ainda mais porque sabemos com certeza que provavelmente não vamos incomodar os vizinhos. Para evitar que isso aconteça, eu uso um truque. Eu coloco a música nos fones de ouvido no volume mínimo, mais ou menos em 1/3.
e então vou aumentando gradualmente até o momento em que começo a ouvir bem o grave, o médio e o agudo. E assim que eu começo a ouvir, eu não aumento mais o volume, porque se você usar os fones de ouvido com o volume muito alto, acima de 90 decibéis, e fizer isso o dia todo, provavelmente vai acabar prejudicando sua audição. Isso vale especialmente para aqueles pequenos fones de ouvido intra-auriculares. Normalmente, eles têm um som muito bom e ficam bem altos mesmo quando conectados ao celular. Por isso, tenha muito cuidado com eles. Com os pequenos fones intra-auriculares, é muito fácil perder o controle do volume do seu sistema. O próximo ponto: todos nós vivemos em cidades ou fora delas, e geralmente onde há pessoas há barulho, carros passando, aviões voando, trens circulando. As pessoas trabalham com várias ferramentas, furadeiras, marteletes, aparadores de grama, motosserras e tudo mais. Você sabia que o nível de ruído de um aparador de grama pode chegar a 114 ou até 120 decibéis? O nível de ruído de um cortador de grama pode chegar a 100 até 110 decibéis. Isso é muito alto. E se vocês usam todas essas ferramentas barulhentas por mais de alguns minutos, pessoal, vocês realmente precisam usar protetores auriculares. Esses protetores auriculares são vendidos em lojas de materiais de construção e custam barato. Comprei os meus há alguns anos por 3 ou 5 euros. E eles estão sempre na minha caixa de ferramentas. Assim que eu pego a furadeira para fazer algum furo, já coloco imediatamente os protetores auriculares passivos. Claro, também é possível usar os modernos fones com cancelamento de ruído ativo, que também são muito bons. Um lugar em especial onde é muito fácil prejudicar sua audição são os mais diversos eventos, shows, eventos esportivos infantis, outros eventos públicos onde há muito barulho ambiente. Normalmente aqui na Letônia quase ninguém regula o volume do som ambiente e eles colocam em um volume tão alto que é de assustar. E por isso, se você vai a algum show, se você vai a algum parque de trampolins infantil, onde toca música e as crianças gritam, leve protetores auriculares, assim você vai proteger sua audição. O próximo ponto ao qual você deve prestar atenção é andar de carro. Se você dirige pela cidade, tudo bem, não tem problema. Normalmente, dentro da cidade, os carros raramente fazem mais de 80 ou 85 decibéis de barulho dentro do carro, não tem problema. Mas assim que saímos da cidade de carro, começa o hardcore. Então veja, estou dirigindo fora da cidade, o velocímetro marca 90 km por hora. E veja só que nível maravilhoso de ruído temos dentro do carro. Aqui o nível de ruído vai de 90 a 100 decibéis. Isso significa que você não vai conseguir ouvir direito nenhuma música de qualidade. Agora vamos dar uma olhada no espectro desse ruído. O ruído principal está concentrado no espectro de baixas frequências, de 20 até cerca de 80 Hz. Você pode ver os picos aqui. É interessante que esse ruído se estenda até 10.000 Hz. No meio você pode ver uma faixa verde vertical. E depois de 10.000 Hz ele começa a diminuir. Isso significa que a princípio você não vai ouvir um som de qualidade dentro do carro. Outro aspecto negativo do ruído automotivo é que, com a exposição prolongada a esse tipo de ruído, sua audição começa a perder sensibilidade. Vou explicar o que significa se a audição começar a perder sensibilidade. Você começa a ouvir pior. E isso significa que depois de 3 ou 4 horas de viagem de carro com esse nível de ruído, você vai ficar, digamos, um pouco surdo. Os carros podem tranquilamente fazer barulho de 90, 100 e até 110 decibéis dentro da cabine. Às vezes achamos que está tudo normal e que o carro nem é tão barulhento. Mas a questão é que, simplesmente usando materiais de isolamento acústico, os fabricantes apenas transferem o ruído da zona audível para uma zona menos audível. E geralmente no carro há um zumbido constante de baixa frequência em torno de 30 Hz, que a gente não ouve muito bem, mas percebe muito claramente. E isso afeta nossa audição e nosso bem-estar. Por isso, se você for fazer uma viagem longa de carro para fora da cidade, leve fones de ouvido com cancelamento de ruído. Isso pode proteger sua audição. E por fim, os principais sintomas de que o som estava alto demais
e de que é hora de parar e usar algumas técnicas ou dispositivos para reduzir ou cancelar o ruído. A primeira coisa é que, quando você sai de um lugar barulhento, parece que tudo ao redor está muito silencioso. E esse é o primeiro sintoma de que estava alto demais. Da próxima vez, leve fones de ouvido ou protetores auriculares. E o segundo sintoma, que já é mais perigoso, é quando você começa a sentir um zumbido nos ouvidos. Assim que você começa a ouvir esse zumbido, Houston, temos um problema. Isso significa que podemos perder a audição de forma irreversível, porque nossa audição é assim mesmo. Ela se recupera, depois voltamos a ouvir normalmente. Mas, se ficarmos em um ambiente barulhento por tempo demais, geralmente se o barulho for acima de 100 decibéis, depois de 15 minutos já entramos na zona de risco e a audição pode não se recuperar. E então, nenhum fio mágico, nenhum harmonizador milagroso vai fazer seu sistema de som soar melhor do que soava antes, quando você podia ouvi-lo com seus ouvidos saudáveis. Por isso, caros amigos, cuidem dos seus ouvidos, cuidem da sua saúde. Tudo de bom para todos. Quem falou foi Arkady Zenin, da Premium Hi-Fi. Estamos em Riga e conectamos as pessoas ao som. É isso. E que a força do som certo esteja com você. Venha nos visitar.